Uma igreja de portas fechadas. Uma cena cada vez mais comum aqui no hemisfério norte. Por outro lado, em outras regiões do mundo, igrejas de portas abertas que atraem milhares de fiéis. Tudo isso nos faz perguntar, será a fé ainda algo relevante para o ser humano? O programa Palavra de Esperança de hoje trata deste assunto polêmico. Será que Deus existe? Estamos nós cercados de seres invisíveis que podem alcançar a nossa história e modificar os rumos da nossa vida? Não perca o Palavra de Esperança que começa agora. Olá, meus amigos. Muito obrigado por estar aí de novo assistindo a gente no Palavra de Esperança. Esse é o quadro Na Palavra. Nós recebemos algumas perguntas e respondemos sempre baseado na Palavra de Deus, a Bíblia. Vamos à primeira pergunta de hoje. A minha pergunta é a seguinte: o que é fé? Obrigado pela pergunta. Fé é definida na Bíblia em várias partes da Palavra de Deus, mas eu vou me ater apenas ao capítulo 11 do livro de Hebreus, que é chamado o capítulo da fé. E o capítulo 11 começa dizendo assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então a fé é a certeza de que existe um mundo que foi revelado para nós através da Palavra de Deus. Nós compreendemos a criação, entendemos o céu, entendemos os acontecimentos que a Bíblia descreve que vão ocorrendo e um dia tudo vai ter um fim. O sofrimento, a dor, nisto nós usamos a fé. E a fé é isso, é essa certeza. A Bíblia também diz aqui que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Portanto, fé é, acima de tudo, um dom de Deus. Vamos à segunda pergunta de hoje. Gostaria de saber o que faço para aumentar a minha fé. Como aumentar a nossa fé? Bom, a nossa fé aumenta na medida que nós mantemos comunhão com Deus. Mas de maneira especial, há um versículo no livro de Romanos, capítulo 10, o verso 17, que diz assim: Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em outras palavras, a fé aumenta à medida que nós mantemos comunhão com Deus através da palavra. Quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, quanto mais eu leio a Bíblia, mais a minha fé se fortalece, mais robusta ela fica, aumenta a minha convicção de que Deus me protege, me guarda, de que a sua palavra é a verdade. Então, aumentar a fé é estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Vamos à última pergunta de hoje. A fé cristã pode salvar? Olha, eu vou ler um texto diretamente da Bíblia para responder essa pergunta de novo. Efésios capítulo 2, verso 8 diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, a salvação é através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem assumiu a natureza humana, veio a este mundo, viveu como homem, venceu o pecado, venceu Satanás e venceu a morte. Então, Jesus é um dom da graça de Deus, é Jesus que nos salva. Agora, o instrumento para eu me apropriar desta salvação é a fé. Mas aqui diz também que a própria fé é dom de Deus. Não só a graça, não só Jesus é dom de Deus, mas a fé é dom de Deus. E como eu disse anteriormente, é nossa responsabilidade como cristãos aumentar essa fé em comunhão com Deus através do estudo da leitura da sua palavra. Portanto, nós somos salvos pela pessoa de Jesus, mediante a fé, que é um instrumento que nós recebemos, a dádiva de Deus, Jesus e a salvação. Muito obrigado por participar do programa Palavra de Esperança. No próximo programa estaremos aqui de novo respondendo algumas perguntas nesta sessão que se chama Na Palavra. Um grande abraço. E hoje recebemos aqui no Palavra de Esperança o pastor Tiago Rodrigues.
Pastor Tiago Rodrigues é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que fica no Centro Universitário Adventista, na cidade de Engenheiro Coelho. Pastor Tiago, muito obrigado por aceitar o convite, estar conosco aqui no Palavra de Esperança. Conta um pouquinho para a gente da igreja que você é pastor. Quantos membros tem nessa igreja? A igreja assistem aos sábados umas 3.000, 3.500, um pouquinho mais. E é um pastor só? Não, nós somos em 2 pastores na igreja, mas existem outros pastores pelo campus, atendendo outras áreas da universidade. Muito bom. Pastor Tiago, hoje nós vamos tratar e vamos conversar um pouquinho sobre um tema que está aí, principalmente na mídia evangélica, hoje na mídia do Brasil, do nosso país, um tema que é muito latente hoje. Nós estamos falando de fé. Ajuda a gente a definir, ajuda a gente a entender um pouquinho o que é fé, pastor. A definição bíblica de fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a seguinte, que fé é a certeza de coisas que nós não vimos e a convicção de fatos que apenas esperamos. Ou seja, a fé tem a ver com essa expectativa que nós criamos ou com essa certeza que nós temos de que existem coisas que os nossos olhos não veem, que os nossos ouvidos não ouvem, que nós não conseguimos captar da forma costumeira, mas que elas existem, elas são reais. E também de coisas que nós apenas esperamos, elas ainda não aconteceram, nós cremos que elas vão acontecer e exatamente isso é fé. Eu creio que vai acontecer, é a esperança. E aí a fé e a esperança quase que se misturam nesse momento. Legal. Agora, fé é algo inerente só à religião ou fora da religião eu encontro fé também? Se você tomar essa definição bíblica de fé, você vai perceber que fé passa por todas as áreas da vida. A gente vive esperando coisas, a gente vive nessa experiência das expectativas que ainda não foram consumadas. Então, ou seja, a fé está em todos os aspectos. É claro que a fé religiosa, para qualquer religião, a fé é indispensável. Mas a fé não é opcional em outras áreas da vida, ela também está presente. Legal. Agora, pastor, a pessoa já nasce com fé? Ela adquire ao longo da vida, os pais ensinam, como eu posso desenvolver a fé? Nesse sentido de fé geral, é uma coisa que a gente nasce, porque a gente já nasce esperando, a gente nasce com expectativas, a gente nasce com essa relação com o futuro, com coisas desejadas. O pai promete um presente, eu acredito. Então, assim, nesse sentido, a fé é real. Mas pensando nessa fé espiritual, na fé numa relação com uma realidade espiritual superior, com Deus principalmente, nesse quesito, a fé realmente, a gente pega essa fé da vida cotidiana, ela é emprestada para a vida religiosa, mas ela precisa ser desenvolvida. E aí a Bíblia nos diz que nesse caso, nesse sentido, a fé é um dom de Deus. É Deus quem planta a fé no coração da gente, é Deus quem nos ajuda nessa caminhada de fé. Existe uma experiência bíblica de um pai que em determinado momento ele vai pedir para Jesus um milagre e Jesus fala para ele, olha, se você acreditar, se você crer, vai acontecer da maneira como você crê. E ele faz um pedido para Deus, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, o pedido dele tem a ver com a cura pelo filho, mas também tem a ver com um aumentar da fé, com um crescer da fé. Então a experiência de fé de cada pessoa, ela tem a ver com essa fé que está dentro da gente, mas tem a ver com essa fé espiritual que é Deus quem vai plantando, é Deus quem vai ajudando a gente a crescer em fé. Bom, então eu posso dizer, é correto eu dizer que existem pessoas que têm mais fé que outras pessoas? E se essa pessoa tem mais fé, como eu faço então para chegar a esse nível de fé, desenvolver minha fé? É possível. E é possível perceber realmente que tem mais fé e menos fé, e a Bíblia nos dá exemplos disso. E a própria relação de Jesus com as pessoas mostram, e Jesus mesmo quando fala, olha, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, de alguma maneira Jesus está dimensionando a fé. O desenvolver da fé e o crescer na experiência de fé tem a ver com aquilo que a Bíblia diz quando faz a seguinte afirmação, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus. O que a Bíblia está nos ensinando aí é que quanto mais contato eu tenho com a palavra de Deus, com a Bíblia, mais eu cresço em fé. Por uma razão bem simples, que o convite na vida cristã é para que a gente crê em Deus, para que a gente tenha fé em Deus. É mais fácil crer quando eu conheço mais. E não existe outro caminho pelo qual conhecer a Deus e conhecer a revelação de Deus que não seja através da palavra. Então, quanto mais contato eu tenho com a palavra de Deus, mais eu conheço dele, mais fácil para mim se torna crer. Mais eu conheço da maneira como ele tem lidado com o homem no decorrer da história e mais eu percebo como ele lida comigo na minha história. Então, é mais fácil eu crer à medida que eu conheço mais. Para aumentar a fé, é se expor cada vez mais à palavra de Deus e à revelação de Deus através da palavra. Pastor Tiago, você disse a importância de estudar a Bíblia, de crer, para a gente desenvolver a fé. Agora, por que é importante eu desenvolver fé? Por que é importante eu ter fé na vida? Não só daquele que é religioso, que tem essa fé religiosa que o senhor disse,
Mas para todos, qual a importância da fé? Em um aspecto geral, a Sim. importância da fé é porque a gente vive lidando com coisas que estão fora do nosso controle. Se eu não tiver um mínimo de fé, se eu não crer que as coisas podem funcionar, que coisas que eu estou esperando vão acontecer, que existe uma realidade além daquela que a gente consegue tocar e ouvir, que existe uma realidade além disso, a gente entra em parafuso, a ansiedade nos consome se eu não tiver esse mínimo de fé. E pensando na realidade espiritual, ainda tem uma questão ainda mais fundamental, que a Bíblia diz que nós somos salvos, somos justificados, nos tornamos aceitos por Deus através da fé em Cristo Jesus. Então, se eu não tiver essa fé, as coisas não vão funcionar nesse campo espiritual. Hebreus 11:6 diz o seguinte, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador, ou seja, recompensa aqueles que o buscam. A fé é vital para que eu consiga alcançar coisas de Deus. A fé é vital para que eu consiga alcançar principalmente a salvação que está prometida por Deus. Pastor Tiago, muito obrigado por ter participado conosco aqui no Palavras de Esperança. E eu vou fazer o convite para voltar mais vezes, para nos ajudar a entender um pouco mais esses temas tão importantes da Palavra de Deus. Será um prazer. Você agora fica com o pastor Robson, trazendo uma mensagem de fé e esperança na Palavra de Deus. O programa Palavra de Esperança está aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no cemitério dos Americanos, aqui na capela, para discutir sobre um assunto tão importante que é o assunto da fé. Esse assunto está ligado direto ou indiretamente à vida de todos nós. Então, você é o nosso grande convidado para participar dos momentos a seguir. Venha conosco. Era a pré-estreia do filme O Cavaleiro das Trevas Ressurge, do super-herói Batman. O noticiário poderia ter destacado apenas o sucesso de bilheteria. Foram mais de 30 milhões de dólares arrecadados nas sessões da meia-noite nos países dos Estados Unidos e Canadá. Mas a atenção da notícia foi bem diferente. James Holmes, de 24 anos, entrou armado numa sala onde estava sendo exibido o filme e atirou aleatoriamente, deixando 12 pessoas mortas e 59 feridas na cidade de Denver, no Colorado, sendo preso alguns minutos depois pelos policiais no estacionamento do shopping. Em depoimento, ele afirmou que era o Coringa e os seus trajes eram muito parecidos, inclusive o seu cabelo estava pintado de vermelho. Ele se torna protagonista de uma grande discussão. A arte imita a vida ou a vida imita a arte? A indústria do entretenimento gasta bilhões de dólares para reproduzir no mundo imaginário discussões muito próximas a nós, em tramas de ação, comédia, romance, fazendo assim com que a linha que divide a arte e a vida se torne praticamente insignificante. Será que nós vivemos a arte ou a vida? Como exemplo, um dos grandes gênios das histórias em quadrinhos, Stan Lee, em parceria com a Marvel Comics, revolucionou a filosofia dos heróis, trazendo o heroísmo para uma realidade mais próxima dos seres humanos normais, criando personagens como Homem-Aranha, Homem de Ferro, o Incrível Hulk, Thor, os Vingadores. A proposta de Stan Lee é mostrar que a ficção é bem próxima da realidade. O seu grande projeto hoje se chama Os Super-Humanos de Stan Lee. O programa roda o mundo inteiro procurando habilidades extraordinárias e incríveis em pessoas aparentemente normais. A sensação de ser extraordinário é um sonho compartilhado por muitos, mas vivido por poucos. Como ser especial quando a sensação, na verdade, é ser apenas mais um numa multidão de pessoas comuns? O Evangelho de João, no capítulo 9, narra a história de um milagre realizado por Jesus na vida de um cego de nascença. Os discípulos, ao verem aquele rapaz, perguntaram se fora o seu pecado ou o pecado de seus pais o responsável por desgraçar a sua situação. A atribuição do erro através do sofrimento encontra um eco nas expectativas humanas em geral, que associam o pecado ao sofrimento. Segundo esse conceito, o sofrimento precisa ter um motivo, uma explicação, exigindo assim a purgação ou a penitência de pagar pelos seus pecados ou o heroísmo de pagar pelo pecado dos outros.
A verdadeira explicação para esta causa está nas palavras de Jesus. Nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. A maravilha do fato está que as obras de Deus, os milagres de Deus, independem da nossa condição passada ou presente, mas estão associados à condição de Deus. Ele é o que é, por isso Ele faz o que Ele faz. Deus é amor e é por isso que Ele nos ama, e não simplesmente porque nós precisamos ser amados. Assim, a nossa segurança está em um Deus que atende às nossas necessidades e não simplesmente às nossas vontades. Mas qual foi o milagre que Jesus fez? A tendência é afirmar que foi simplesmente um milagre de trazer a visão a alguém que nunca havia enxergado. Mas não foi simplesmente isso que aconteceu. O testemunho dos vizinhos e das pessoas que o conheciam indicam que algo muito maior aconteceu com aquele rapaz. Eles não o reconheceram. Alguns até achavam que havia algo que o ligava à imagem daquela pessoa sofredora, mas estavam de acordo que não era a mesma pessoa. Afinal, o que aconteceu com ele? Alguns pais da igreja enxergavam nos elementos utilizados por Jesus no milagre, barro misturado com a sua saliva aplicado aos olhos, uma sombra do momento da criação, quando Deus, com um pouco de barro, em suas mãos deu forma e molde ao ser humano. Sendo assim, estamos diante de um milagre muito maior, o milagre da nova criação, baseado não no renascimento literal, mas no restabelecimento da visão. E foi exatamente isso o que Jesus disse a Nicodemos no Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 3. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A nova visão deste milagre é chamada de fé, mostrando assim o propósito de todo milagre realizado por Jesus, produzir fé na vida daqueles que são abençoados por Ele. De acordo com a Bíblia, fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que você não pode ver. Portanto, todos aqueles que recebem um milagre devem dar um próximo passo, que é viver através da sua fé. Depois do desdobramento de todos os fatos dessa história tão bonita, nós encontramos Jesus conversando com este rapaz e fazendo uma pergunta crucial. Você crê no Filho do Homem? Jesus esperava que a fé daquele rapaz o movesse para algum lugar. Mas para fazer o quê? Para onde? Um piloto tunisiano foi condenado na Itália em 2009 por ser o responsável pelas 16 mortes das 39 pessoas que estavam a bordo da aeronave que ele comandava no mês de agosto do ano de 2005. O tribunal entendeu que ele ficou apavorado quando os motores começaram a falhar e começou a orar em vez de tomar as medidas de emergência. A fé não exclui a nossa responsabilidade diante das dificuldades da vida. Mas qual é o nosso papel diante do milagre? Para responder essa grande pergunta, eu quero usar as palavras de Jesus que aparecem no relato de João, no capítulo 9, no verso 4. Jesus diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. A fé nos coloca em sintonia com os planos e propósitos de Deus para multiplicar as suas bênçãos. A grande proposta de Deus para você e para mim é: vós sois a luz do mundo. Você crê no Filho de Deus? Então é necessário fazer as obras de Deus. Você foi chamado para iluminar os horizontes daqueles que já não têm mais a alegria e a fé no que Deus pode fazer. Esse é um momento muito especial, porque chegou a hora de escolhermos viver pela fé. Você está disposto a fazer isso? Tem uma música preparada para você nesse instante. Ouça e permita que Deus toque em seu coração mais uma vez. Contigo sou vencedor, pra conseguir
assim, ó Deus, quando estamos de joelhos e buscamos pela Tua face, Tu derramas o Teu poder sobre nós. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo de Deus. E quando o mal me faz resistir, tenho que entregar meu coração a Ti. E em Ti eu vou buscar poder. Basta Te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo Teu chamado. Eu tenho que orar, Jesus, diante de Ti estou prostrado. Amém, Senhor. Amém, Jesus. É bom saber que Deus nos chama para uma nova vida, para vivermos pela fé. Você está disposto a aceitar o convite de Deus? Feche os seus olhos para falarmos com Ele nesse instante. Querido Pai, quando nós buscamos a Ti em oração, estamos agora pedindo que o Senhor nos capacite para vivermos os Teus planos, crendo em Jesus e fazendo assim as obras para as quais Ele nos chamou. Essa é a nossa oração de fé e a fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador. Amém. O Palavra de Esperança de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado do tema que nós estudamos. Se você está sendo abençoado por este programa e deseja fazer contato conosco, você vai nos encontrar no facebook.com/Palavra de Esperança TV. Ou, se preferir, visite uma das nossas igrejas, www.encontreumaigreja.com.br. Procure neste site e você vai achar uma igreja bem próximo da tua residência. Bom, nós vamos terminar agora, mas eu espero vê-lo no próximo Palavra de Esperança. Até lá!